Fala, turminha. Fala, sexto ano. Vamos lá para a nossa segunda aula de hoje. Nós vimos o módulo 15 na aula anterior. Agora vamos para o módulo 16, a pecuária. Vamos lá. Primeira coisa, galera, para nós começarmos a entendermos essa matéria, é sabermos o significado da palavra pecuária. Bom, pecuária é simplesmente a prática, né, da criação de animais. Seja lá qualquer tipo de animal, seja vaca, seja boi, seja carneiro, seja galinha, né? Então, a prática de criar, ou seja, a criação de um grupo específico de animais, nós damos o nome de pecuária. E nós sabemos que esse tipo de atividade, ela é uma atividade antiga, né? Nós já vimos isso nas últimas aulas. Eu expliquei para vocês quando que surge a pecuária, para a gente poder recordar aqui. A pecuária ela surge a partir do momento que o homem começa a domesticar os animais, né? E através dessa domesticação ele começa a criar esses animais em lugares específicos, né? Facilitando assim a sua alimentação, por exemplo. Né? A gente vai ver daqui a pouco que a domesticação dos animais ela não é simplesmente para estar ali obtendo a carne como fonte de alimento, mas também como forma de transporte, né? Por exemplo, nós temos os cavalos, os camelos, né? Então, nós vamos ver aqui agora sobre a caça e a pesca, né? Primeiro tópico ele vem dizendo, olha só, há cerca de 40 milhões de anos, 40 mil anos, no período conhecido como pré-história, os seres humanos dependiam da coleta de elementos da natureza para a sobrevivência. Nós já vimos isso daqui, né? Estudamos inclusive lá no primeiro módulo da nossa apostila 4. As atividades de extração de frutos, raízes e vegetais, normalmente delegadas, era feita, né, pelas crianças e mulheres, que eram parte, né, do sustento desses grupos. Ou seja, quem extraía os frutos, quem ficava responsável por extrair raízes, por extrair vegetais, eram crianças e mulheres, e é claro que isso tudo que era extraído por eles eram voltados para a subsistência, ou seja, para a sobrevivência do grupo, né? Mas eu já poderia ficar aquela dúvida, mas e os homens? O que os homens faziam naquela época? Né? Os homens simplesmente ficavam responsáveis pela criação de ferramentas, né? Essas ferramentas, ou seja, instrumentos, seriam utilizados para quê? Para praticar a caça ou a pesca. Então, as mulheres ficavam ali por conta, né, de estar retirando alimentos oriundos ou vindos dos vegetais, enquanto os homens ficavam responsáveis por estar fazendo, né, instrumentos. Claro que naquela época instrumentos rudimentares para os dias de hoje, mas instrumentos estes que seriam utilizados tanto para caçar quanto para pescar. Esses grupos de pessoas, né, de humanos que existiam naquela época, nós já vimos isso aqui também, né, mas a apostila está retornando, então vamos lá. Eram grupos nômades, quer dizer, são grupos que não tinham moradia fixa, e esses grupos iam migrando de um lugar para outro a, de acordo com os recursos naturais que ali existiam. Então, por exemplo, eles migravam para uma localidade, encontravam ali alimentos, tanto vindos dos vegetais, eles se fixavam, retiravam esses alimentos, a partir do momento que esses alimentos esgotavam, eles teriam que fazer o quê? Teriam que deslocar para outros lugares, daí o nome nômades, né?
E esse deslocamento, quando eles se deslocavam, quando esses recursos naturais que, eram, que estavam ali disponíveis, eles se esgotavam, naturalmente, eles iam se deslocando para outras localidades. É aí que surgem as chamadas manadas, né? O que são manadas? São grupos de animais, grupos específicos de animais. E esses animais que eles já tinham domesticado, que tinham domínio, a partir do momento que eles emigravam, esses animais iriam o quê? Iam junto com eles. Esses animais iam seguindo, né? Então, se tinha recursos minerais, naturais, fontes de alimentação para a sobrevivência dessas pessoas, eles paravam em determinado local por alguns dias, juntamente com o quê? Com um grupo de animais, claro, animais esses que já tinham sido ou passado pelo processo de domesticação. A partir do domínio dessas técnicas, formaram-se as primeiras concentrações populacionais. Por quê? Justamente porque quando eles migram de um lugar para outro, eles acabam fazendo o quê? Eles fixam, né, por pouco tempo, mas eles acabam ficando de maneira fixa, até que os recursos naturais se esgotem. Isso contribui muito para que o índice populacional, ou a concentração populacional, fosse aos poucos o quê? Aumentando, porque nós sabemos que a agricultura também, ela surge, né, a partir do momento que o homem, né, o ser humano, né, ele percebe que ele não precisa mais ficar se deslocando para dentro da floresta encontrando esses recursos naturais, né? Claro que até então, quando ele faz esse processo de deslocamento de um lugar para outro, eu tenho os povos nômades. Mas nós já sabemos, já estudamos, que depois vem um momento que nós entendemos como sedentarismo, né? Onde os seres humanos eles começam a se fixar, e a partir do momento que eles começam a se fixar, ou seja, eles começam a ter domínio de técnicas, tanto da agricultura quanto da pecuária, no nosso caso aqui hoje é a pecuária, a agricultura vai ficar para a próxima aula, eles começam a fazer o que? Grandes concentrações de pessoas, ou seja, grandes concentrações populacionais. Aqui eu tenho a mesma imagem, né, que eu coloquei para vocês na apostila, né, que vocês têm na apostila. Ela mostra muito bem aí as mulheres, né, as crianças fazendo todo o trabalho de extração de recursos naturais, né, das árvores aí. E no fundo a gente observa ali alguns animais, né? A gente observa um cachorro, a gente consegue observar ali um cavalo. Então a gente já consegue observar que eu já tenho o que ali? Já tenho a domesticação dos animais. Inclusive aqui em cima, né, nós já observamos os homens fazendo o quê? Fazendo todo o trabalho de caça, né? Saindo dentro da floresta para poder encontrar recursos, né, para a sua sobrevivência. Consequências da caça excessiva, né? Nós sabemos que estamos entrando na questão histórica, né, voltando lá muitos e muitos séculos passados, e a caça, infelizmente, ela virou para muitos aí até esporte, né? Muitas pessoas aí curtem, né, essa questão como se fosse de maneira esportiva mesmo, a caça. Inclusive até aqui no nosso município tem muitas pessoas que saem com cachorros aí para poder caçar tatu, caçar capivara, dentre outros animais silvestres, né, que nós encontramos aqui na nossa região. Naturalmente, a gente observa que a caça desses animais, a partir de um certo momento, né, apesar de ser utilizada como um lazer, ela também é utilizada como uma atividade lucrativa, né? Igualzinho nós vimos nas aulas passadas, que recursos oriundos ou vindos da agricultura, eles passam a ser comercializados, ou seja, começa a visar o lucro. A mesma coisa acontece com a pecuária, né? Então, a pessoa que tinha a capacidade de caçar um tipo de animal, ele poderia estar fazendo comercialização desse animal. Esse animal poderia ser o quê? Vendido, claro, passando décadas e décadas daquele período de domesticação desses animais, né? Vendido como? Vendido para quê? Vendido como forma, muitas vezes, para ser utilizado como alimentação. Olha só o que diz o segundo tópico. Além da carne utilizada na alimentação, a caça garante a manutenção do comércio de peles de animais. A gente vê muito isso na televisão, inclusive muitas ONGs questionando muito, né, essa questão de matar animais para estar utilizando ali sua pele. A gente sabe que a pele pode ser utilizada para fazer casacos caríssimos, pode ser utilizado, né, couro para fazer jaquetas, para fazer sapatos caríssimos, né, já que hoje a gente vê que
a gente consegue ver uma mudança, né? Muitos desses materiais, dessas roupas que nós utilizamos hoje já é um material mais sintético, já não utiliza tanto o couro dos animais, justamente porque nos últimos anos essa questão dessa caça excessiva, né? Ou seja, o próprio nome já diz caça excessiva, ela aumentou muito e veio gerando problemas aí no ecossistema, né, do nosso planeta, né? Olha lá, esse comércio de pele de animais para abastecer do mercado da moda, além da comercialização de marfim, chifres e ossos. Esse marfim, chifres e ossos é muito, a gente observa isso aqui muito, principalmente onde? No continente africano. A gente vê muito isso daqui na África. Então entendam, galera, que a caça foi um processo natural criado pelo homem, era uma necessidade do homem praticar essa caça para a sua sobrevivência, só que é claro que isso tudo foi evoluindo até chegar a um ponto que o homem ele observa que a caça ela pode gerar lucratividade, né? Ela pode movimentar o comércio, né? E isso daí, se não fosse, né, ou se não for, né, observado pelas grandes instituições governamentais, pelas grandes ONGs, que são organizações não governamentais, é um processo que estaria ainda pior. Olha só o que diz o último tópico. Em muitas regiões do mundo, a caça é proibida, porém de maneira ilegal ainda persiste. Né? Infelizmente, é um processo que tem que ser, sem dúvida alguma, combatido, né? Já que essa caça excessiva, a gente observa que essa caça hoje ela é muito maior do que antigamente, e isso vai gerar um grave problema. Se essa caça, principalmente a ilegal, ela continua, ela vai criar um grande problema, justamente porque, olha só o que diz esse último tópico aqui relacionado a essa parte. A diminuição de uma população de espécies animais pode causar grandes desequilíbrios aos ecossistemas. Né? Então, a gente sabe que nas ciências vocês estudam que tem a cadeia alimentar. Né? Um tipo de animal se alimenta do outro, formando o quê? Uma cadeia alimentar. A partir do momento que eu começo a caçar um tipo de espécie, que eu começo a contribuir? Para a extinção daquele animal, daquela espécie. Automaticamente, se eu não tenho aquela espécie era necessária a alimentação de uma outra, para que possa manter a cadeia alimentar. Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar, sem dúvida alguma, danos. Né? Vai gerar, sem dúvida alguma, muitos problemas para o ecossistema, vai gerar um desequilíbrio ambiental. Bom, preocupado com isso, foram criadas as unidades de conservação. Inclusive, turma, essas unidades de conservação, elas são voltadas não somente para a questão da pecuária que nós estamos estudando aqui, mas está voltada também para a questão dos recursos florestais. Né? Nós vimos aí na última aula a questão de degradação ambiental, né, da questão do extrativismo, e essas unidades de conservação, elas são direcionadas tanto à agricultura quanto à pecuária, ou seja, elas são voltadas tanto às áreas florestais, quanto, ou seja, ela é voltada ao ecossistema num todo. Quando a gente pega um tipo de bioma, um tipo de um ambiente florestal, a gente sabe que ali dentro não tem só vegetais, tem a fauna, tem também a flora. Né? Então, para que evitasse tanto a degradação da fauna e também da flora, foram criadas essas unidades de conservação, tá certo? Olha só, melhor dizendo, né, que são essas unidades de conservação. Pensando na preservação das áreas naturais e, consequentemente, da flora e da fauna silvestres, foram implantadas a UC, que significa Unidades de Conservação, ao longo do território brasileiro. Né? Mais uma questão importante, aqui nós estamos referindo-se ao território do Brasil. Olha só o que são essas UCs, ou seja, unidades de conservação. Essas áreas têm administração e legislação específicas, com o intuito de garantir a manutenção da biodiversidade. Então, a intenção da criação dessas unidades de conservação é simplesmente, através de leis, né, manter, ou seja, garantir a biodiversidade. Elas são divididas em duas,
eu tenho as unidades de conservação de proteção integral e eu tenho as unidades de conservação de uso sustentável. Qual é a diferença entre as duas? A proteção integral. Não é permitido realizar coleta nem consumo dos recursos naturais da área. Apenas são permitidas as atividades que utilizam esses recursos de modo indireto, como, por exemplo, o ecoturismo e para estudo, ou seja, para pesquisa. Então, a proteção integral você pode ir lá, por exemplo, tem uma área florestal. Uma parte, por exemplo, aqui, para vocês entenderem melhor, uma parte da Mata Atlântica. Aí você vê lá, proteção integral. Se você vê lá proteção integral, só pode ter acesso ali para fins de ecoturismo e fins de pesquisa. Nada, nenhum vegetal, nenhum tipo de animal pode ser utilizado ali como fonte de renda, como fonte lucrativa, ou seja, pode ser utilizado para venda, pode ser comercializado. O outro tipo de unidade de conservação que nós temos é o uso sustentável. Esse aqui já é diferente do primeiro, ele é diferente da proteção integral. Olha só, os recursos podem ser utilizados desde que seja de maneira equilibrada, buscando a conservação da área, o próprio nome diz, nós já estamos falando muito sobre isso daqui nas últimas aulas, o uso sustentável, ou seja, a sustentabilidade, que é simplesmente utilizar sim os recursos daquela área, mas de maneira equilibrada, buscando mantê-la cada vez mais preservada o possível. Criação de animais. Voltando aí, né, focando na questão aí da pecuária. Primeiro tópico. Atualmente é comum o nosso convívio com animais dentro de nossas casas. Porém, isso se deu através do processo de domesticação. Nós temos principalmente cachorros, né, nas nossas casas aí, e a gente sabe que isso só foi possível a partir do momento que o homem domesticou. E um dos primeiros animais que foram domesticados pelo homem foi justamente o cachorro. Com a necessidade de estocar alimentos, segundo tópico, os seres humanos domesticavam animais que pudessem fornecer, além de carne, outros produtos necessários para a alimentação, como, por exemplo, leite, lã, couro. Então, o homem, ele percebe que os animais, além da carne que pode servir como alimento, ele lá, se a gente voltar lá no homem primitivo, lá quando ele começa a descobrir tudo isso que nós estamos vendo aqui, ele matava lá um animal peludo, por exemplo, além da carne que ele poderia se alimentar, ele teria a pele desse animal que poderia ser utilizado para ele como uma blusa, como um casaco, que ia protegê-lo durante o inverno rigoroso. Ele observa, por exemplo, que um animal como uma vaca naquela época, ou outros animais do sexo feminino, poderiam dar origem ao quê? Ao leite, que esse leite poderia ser o quê? Consumido, né? Hoje nós vemos aí nas nossas casas, muitas pessoas têm, nós temos aí o leite sem lactose, né? Zero lactose. Justamente, né, segundo a medicina, isso acontece por quê? Justamente porque o leite que nós consumimos, ele foi criado para alimentar o filhote, né? Ele não foi criado para alimentar o animal racional, ou seja, nós, seres humanos. Então, são questões que a gente observa nos dias de hoje, mas que são vindas desde esse processo de domesticação, né? Virou uma questão natural dentro da humanidade o uso de leite como fonte de alimento. E a gente, olha só que onde que a gente chega, né? Que ponto, uma questão interessante para a gente estar raciocinando sobre. Animais de grande porte, como cavalos e bois, além disso tudo que nós vimos aqui anteriormente, né, que eram utilizados, eles poderiam ser utilizados para quê? Como forma de transporte, né? Além de transporte, para carregar pessoas, eles poderiam também estar carregando o quê? Mercadorias. A gente, na cidade pequenininha, a gente ainda observa muito na nossa cidade, o pessoal usando a carroça, né? Coloca o cavalo lá para puxar aquela carroça muitas vezes está carregando o quê? Está carregando algum tipo de alimento. Na zona rural, muitas pessoas ainda utilizam muita carroça para poder estar puxando o café até o terreiro, né? Usando o cavalo como
maneira de transporte para vir, por exemplo, da roça para a cidade, para se deslocar de um lugar para outro lá na própria zona rural, né? O cavalo, o boi, ele era utilizado como forma de trabalho, ele era utilizado como fonte de energia, para gerar energia para poder movimentar alguma coisa, né? Então, olha só quantas coisas que o homem observa que os animais poderiam ser utilizados, né? Facilitando, claro, a vida, né, dele, né, das pessoas, desde de séculos e séculos passados. Outro tópico: com o passar dos séculos, as técnicas de domesticação e criação de animais avançaram e novos recursos foram empregados para que a produção pecuária pudesse atender melhor às necessidades humanas, né? Sem dúvida alguma, né, pessoal, a partir desde lá do processo de domesticação, chegando até os dias de hoje, a gente observa que tudo passou por um processo evolutivo, né? Tanto a formação do nosso planeta, até o surgimento de nós, seres humanos, né, desde quando surgiram os primeiros primatas, que vão dar origem aos Homo sapiens e outras espécies de humanos, a gente observa que tudo passou pelo processo de evolução. Para se chegar ao extrativismo vegetal, foi um processo de evolução. Para se chegar à prática da pecuária, foi um processo de evolução. A agricultura, que vai ao próximo modo, a gente vai ver que ele passou por um processo de evolução, e esse processo de evolução ele continua acontecendo. E nesse processo de evolução, voltado para dentro da pecuária, a gente observa que a tecnologia, principalmente da engenharia genética, ela modificou muito, ela revolucionou esse ramo da pecuária. A gente observa que essa evolução dentro da pecuária, de outras áreas, elas são necessárias, muitas vezes, ou na maioria das vezes, voltadas para o acúmulo de dinheiro, para uma maior produtividade, né? Então, eu dei exemplo para você sobre extrativismo na última aula, né? Uma empresa, uma indústria, ela necessita da madeira para poder fazer alguma coisa. Tudo bem, ela vai buscar a sustentabilidade, ela vai produzir a espécie de árvore que ela precisa para ela, tudo bem, sustentabilidade, mas ela vai estar criando métodos de conseguir cada vez mais aumentar a produção daquele tipo de árvore para poder ter mais lucro, ter mais dinheiro. A mesma coisa é a pecuária, né? Estudos científicos são realizados em laboratórios para que a produção de animais elas fosse mais acelerada, ela fosse mais acelerada, justamente para quê? Para ter maior lucratividade. E dentro dessa engenharia genética nós temos a clonagem, que é um marco, né, da humanidade. O que é essa clonagem? É simplesmente você pegar genes, né, de animais, você cruza esses genes em laboratório, né, de maneira artificial, e você consegue fazer o quê? Está criando um outro animal com as mesmas características, com características semelhantes, né? Então, hoje, por exemplo, vamos pegar aqui uma pessoa que vive muito da venda de cavalos, cavalos de raça. O que ele faz? Ele consegue pegar o gene de uma égua com o gene, né, de um cavalo. Todos os dois são animais de uma raça muito boa. Eles conseguem, em laboratório, cruzar esses genes, né, modificar a genética desses dois animais, dando origem a um animal com uma qualidade até mesmo maior do que o pai e a mãe. Então, olha só, isso é o quê? A clonagem, né? Isso é para quê? Para ter animais cada vez mais qualificados, ou seja, que tenha maior qualidade, para que esses animais possam ser o quê? Comercializados, dando cada vez maior lucro. Olha só que ponto chegou, né, a essa questão da pecuária. Para quem tem curiosidade, dá uma pesquisada, joga lá no YouTube, e faça uma pesquisa, se necessário, se quiser aprofundar um pouco mais seu conhecimento, apesar da apostila estar falando também, né, você sabia ali, onde tem as curiosidades, um pouco sobre essa questão da clonagem, mas quem tiver um pouco mais de curiosidade, dá uma aprofundada, dá uma pesquisada na internet, que é um assunto bem interessante. Aqui eu coloquei para vocês, né, quantidade de carne consumida por ano, de 1961 até 2014. Né? Hoje nós temos no mundo aí, o Brasil, por exemplo, ele está entre os primeiros colocados aí na exportação
de carne, nós vendemos carne para vários países do mundo, né? Nós temos outros países que também se destacam, como, por exemplo, a China, né, que vende muita carne para países aí do mundo, mas o Brasil, nosso país nessa questão, ele é privilegiado, né? Nós exportamos carne bovina, nós exportamos muita carne de frango, né? Então a gente acaba tendo um destaque legal aí, né, dentro do ranking mundial. Nós somos nosso país é um grande exportador de produtos vindos da pecuária. Olha aqui, essa quantidade de carne consumida por ano, né? Olha só, de 1961 até 2014, a gente observa que a carne suína é a mais consumida, seguido da ovina, caprina e por último aqui a bovina. A gente observa que a caprina ela vem subindo e muito, né, nos últimos anos. A suína ela sempre se manteve, né, em uma crescente, teve poucos períodos de oscilação e ela é, sem dúvida alguma, a mais consumida no mundo, né? Bem mais consumida do que as outras que nós vemos aqui através do gráfico. Formas de produção pecuária, turma. Olha só, isso aqui é muito importante, tá? Não só para esse ano, mas para os anos seguintes que nós estaremos estudando aí a geografia, né? Muito importante vocês entenderem isso daqui. A partir das técnicas de domesticação dos animais, foi possível o desenvolvimento da pecuária. Entretanto, existem várias formas de criação de animais. Eu vou falar para vocês aqui agora, uma por uma, separadamente. A primeira forma de criação de animais, nós já comentamos sobre ela, que é o pastoreio nômade. O próprio nome já diz, né? Não tem um lugar fixo. Os rebanhos mudam constantemente de lugar em busca de água e pastagens. Como que isso é feito? Como que isso funciona? Olha lá. Na prática, é uma prática que envolve produção baixa, normalmente apenas para a sobrevivência da população envolvida, que utiliza principalmente aí o leite. Então, esse tipo de pecuária não tem muito investimento financeiro, turma, e a gente observa que ele é mais para subsistência, ou seja, ele é mais para a sobrevivência das pessoas. Ele aqui, esse tipo de pecuária, o pastoreiro nômade, ele não tem nem a intenção de lucrar, de praticar o comércio, né? Ele é simplesmente para a subsistência, para a sobrevivência de uma população local. Tá? Vamos lá. O outro tipo de pecuária que eu tenho é a pecuária transhumante. Esse tipo de pecuária transhumante, ela é baseada de acordo com as estações do ano. Ela é baseada nas condições naturais, principalmente voltada para as estações do ano. Ela é antiga, né? Olha só, é um tipo de criação bastante antiga nas regiões montanhosas do continente europeu. E como é que isso funciona? O rebanho é levado para outras áreas em determinadas épocas do ano, em razão das condições naturais, retornando para a região de origem alguns meses depois. Como isso aqui funciona, turma? Como ela é muito praticada principalmente em regiões montanhosas, quando vem o período de inverno, nós sabemos que a tendência, né, em áreas montanhosas é que o topo dessas montanhas elas congelem, vai ter queda de neve. Então, naturalmente, o que as pessoas fazem, os grupos humanos fazem com os animais que eles têm ali? Eles migram com esses animais para as porções mais baixas, justamente porque no inverno as porções mais baixas, as temperaturas serão o quê? Mais amenas, né? Não será tão frio assim. Isso no inverno. Quando mudar a estação do ano, começar o verão, eles voltam para aquela localidade onde eles estavam inicialmente. Por quê? Porque nas porções mais altas, né, no verão, vai acontecer dois processos. Um processo principal, que é o derretimento das geleiras. Quando acontece o derretimento das geleiras, naturalmente da existência de rios. Esses rios, eu tenho água. Essa água pode ser utilizada para a criação desses animais, né? Sem falar que nessas áreas, como aconteceu o degelo, a vegetação ela floresce. A partir do momento que a vegetação ela floresce, ela é o que? Ela serve de alimento para a criação do tipo de animal. Então, a pecuária transhumante ela é baseada nas estações do ano, certo? Inverno e verão, tá? No inverno,
eles migram com os animais para as porções mais baixas. Quando vem o verão, eles voltam para as porções mais altas, já que as condições naturais serão favoráveis à criação dos seus devidos animais. Então, nós já vimos mais um tipo de pecuária agora, né, a transhumante. O outro tipo de pecuária, e é uma das mais importantes, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa daqui, primeiro porque eu não coloquei muitas informações aqui na tela, eu vou estar mais explicando para vocês, tá? E ela é muito importante, inclusive, para as séries posteriores, inclusive até lá no ensino médio. Bom, outro tipo de pecuária que eu tenho é a pecuária sedentária. O próprio nome já diz, né? Nós vimos que as anteriores, elas nunca tiveram algo fixo. A nômade vai deslocando de um lugar para o outro. A transhumante é um movimento também chamado de movimento sazonal, tá? Esqueci de falar isso. Transhumante é um movimento sazonal. Ela é feita de acordo com as estações do ano, mas tem o deslocamento de um lugar para outro. Agora, a pecuária sedentária, como o próprio nome já diz, é aquela que estabelece um lugar fixo, ou seja, a criação de um tipo de animal, ela fica ali, ela não vai ficar deslocando de um lugar para outro. Porém, galera, essa pecuária sedentária, ela é dividida em duas. Eu tenho a pecuária sedentária extensiva, que está na tela, e eu tenho a pecuária sedentária intensiva. Como que funciona? Qual que é a diferença entre elas? Prestem bem atenção, se necessário, vocês vão pausando o vídeo e fazendo algumas anotações no caderninho de vocês para ficar mais fácil o entendimento. Repito, não coloquei muitas informações sobre as duas aqui. A extensiva, maneira bem simples para vocês entenderem, é aquela onde o tipo de criação, no caso nas imagens eu usei o gado, mas poderia ser galinha, poderia ser porco, poderia ser cabra, poderia ser camelo, poderia ser qualquer outro tipo de animal, tá certo? Qualquer outro tipo de um grupo, de uma espécie de animais, tá? Na extensiva, no caso eu estou usando o gado aqui, a gente observa que eles estão soltos. Nesse tipo de pecuária, tem um emprego de pouca tecnologia. Os animais eles se alimentam basicamente dos recursos naturais que ali tem. É claro que para eles ficarem nessas localidades de maneira fixa, tem que ser um lugar que vai ter pelo menos uma pastagem durante o ano todo. Eles não vão ter aqui ração, eles não vão ter veterinário, eles não vão ter aquela questão da clonagem, não vai ter modificação na genética lá em laboratório. Ou seja, a extensiva, ela não tem muita tecnologia envolvida. E ela, turma, é predominante no território brasileiro. Se a gente for, inclusive, pegar o nosso município aqui e for dar uma voltinha, vocês vão perceber que no nosso município, a maioria de quem pratica a pecuária é pecuária extensiva. Vocês vão perceber que não tem muito emprego, ele usa pastagem natural, né? Usa um curralzinho ali para poder colocar o gado durante a noite, até para evitar que algum animal silvestre ataque esses animais e acabe dando prejuízo. Mas observem que não tem emprego de tecnologia alguma. Tá? Muito pouco emprego de tecnologia. O gado, ele vai, né, no caso eu falo gado, turma, aqui que eu estou usando exemplo nas imagens, mas, repito, pode ser qualquer outro tipo de animal. Já a intensiva, ela é totalmente ao contrário. Você pode observar pelas imagens aqui. Eu usei também o gado como forma de exemplo. A intensiva é aquela que tem muita tecnologia empregada, ou seja, vou fazer estudos sobre esses animais em laboratório, pode acontecer a questão da clonagem. Os animais aqui, eles não são criados soltos. Os animais aqui, eles ficam confinados. Nós vimos na imagem anterior que estavam todos soltos, não tinha nem sinal de cerca ali, nada cercando eles. Agora, na intensiva, a gente observa, olha só, principalmente na imagem de baixo, que eles estão todos aglomerados aqui, mas tem cerca por todos os lados. Eles não conseguem ficar se movimentando de um lado para outro. No mercado, no comércio, qual que vai ter um preço mais alto? A carne vinda, estou dando exemplo da carne, né? Vinda da pecuária extensiva ou intensiva? Sem dúvida alguma,
se você for comprar uma carne que veio da pecuária intensiva, ela é muito mais caro do que aquela carne que veio da pecuária extensiva. Isso você pode fazer um exemplo. Se você vai no açougue ali perto da sua casa, vai comprar lá 1 quilo de picanha, que é uma carne nobre, né, do gado, você vai pagar caro por ela, porque, né, por ser uma carne nobre. Mas se você comprar a mesma carne de, de um tipo de gado confinado, gado de corte, né, que nós dizemos, onde o gado teve ração balanceada, o gado teve veterinário, teve envolvimento de muita tecnologia, o preço dessa carne vai ser muito maior. Aquela carne que você vai lá no mercado e já compra ela embalada, ela já vem lacrada, aquela carne é vinda da pecuária intensiva, turma. Aquela carne, né? Você já compra, vem tudo embalada, vem no pacotinho, já vem até o peso dela certinho. Aquilo é carne de pecuária intensiva. Por isso que ela é mais cara, turma. Justamente por quê? Porque houve mais envolvimento tecnológico, houve mais gastos para que aquela carne pudesse ter uma maior qualidade. Agora, aquela carne, muitas vezes que você pede para o cara, fala, eu quero 1 quilo dessa carne aqui, aquela carne é vinda de pecuária extensiva. Uma questão para vocês entenderem mais fácil, né? Estou dando exemplo do gado, mas entenderam que pode ser para qualquer outro tipo de criação animal. Quando você compra uma carne lá no açougue, que não é uma carne vinda da agricultura intensiva e sim extensiva, o gado, como ele é criado solto, se esse gado tiver, por exemplo, em uma área mais elevada, uma área de planalto, esse gado sobe e desce, né, todos os dias ali procurando alimento. Esse processo dele subir, descer, dele ficar andando muito, isso acaba fazendo o quê? Contribuindo para que a sua carne fique um pouco mais dura. Agora, a carne do gado da pecuária intensiva, como o gado fica confinado, ele fica parado ali, ele não fica se deslocando tanto de um lugar para outro, naturalmente essa carne vai ser mais macia. Se a carne lá do gado da agricultura extensiva não tem, né, o pecuarista lá, ele não aplica injeção contra insetos, contra carrapatos, dentre outros, esse gado pode ficar doente. A questão dele ficar doente pode prejudicar a qualidade da sua carne. Ele não tem uma alimentação balanceada, ele não tem uma ração, ele come o que tem lá na pastagem. Agora, a intensiva, não. Ele tem veterinário, ele tem o gado ração balanceada, muita, mas muita tecnologia envolvida. Isso, claro, que vai contribuir para que a carne, seja de frango, seja de porco, seja de peru, seja lá qualquer tipo de animal que você está pensando aí agora, de agricultura, de pecuária intensiva, vai ter sempre uma qualidade muito melhor do que aquela da extensiva. E eu disse para vocês anteriormente que o Brasil ele é um grande exportador de carne. Aí ficaria aquela pergunta se nós estivéssemos em sala de aula agora. Eu perguntaria para vocês. Desculpa, turma. Qual carne que o Brasil exporta? Será que nós exportamos aquela carne da agricultura intensiva? Ou será que nós exportamos aquela carne da agricultura extensiva? Qual será que nós exportamos? Carne da intensiva ou carne da extensiva? Sem dúvida alguma, a carne para exportação é a carne vinda da pecuária intensiva, que é aquela carne de melhor qualidade, é aquela carne que vai dar maior lucratividade, é aquela carne que vai ser mais consumida principalmente pela classe mais alta da população. Bom, turma, espero que tenham entendido. Mais uma vez, é uma matéria tranquila, uma matéria simples de vocês estarem entendendo. É só prestar bem atenção que tudo inicia-se, a pecuária, ela inicia-se a partir do processo de domesticação. Quando o homem ele acaba domesticando os animais, começa ali da origem ao que nós temos nos dias de hoje. Só que lá do processo de domesticação até chegarmos nos dias de hoje, é claro que passou por um processo evolutivo, né? Um processo que foi evoluindo. Prestem bem atenção em algumas questões importantes que foi explicado, como por exemplo a caça, né? Essa caça ilegal, a gente vê muito, eu já comentei lá para trás, né? Mas a gente vê muito esse tipo de caça ilegal, muito, principalmente ali
no continente africano, né? E os tipos, né, as formas de criação, também é muito importante que vocês entendam. E principalmente essas últimas que eu expliquei para vocês, que é a pecuária sedentária, porém sedentária intensiva e extensiva, que são as que a gente mais vai estar focando dentro da nossa geografia, tanto, né, nessa matéria que a gente poder estar fazendo a prova, até agora os exercícios, como também nos anos que vocês ainda irão fazer aí, tá certo, turma? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, no plantão de dúvidas aí, nós estaremos à disposição. Até a próxima, galera.